partir do versículo 53, nós iremos ler a palavra do Senhor até o versículo 65. E diz assim o texto da palavra do Senhor: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? E ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas, conforme ensina a palavra de Deus e diz, conforme o relato deste texto. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero partilhar convosco um tema importantíssimo no Evangelho, que é Cristo, o nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar de condenação. E vamos ver isto a partir deste texto que descreve este interrogatório. Esta prisão e, na sequência, o interrogatório perante o Sinédrio. No capítulo 15, um outro interrogatório, o julgamento. Vale a pena dizer que esta é a primeira das 2 cenas de julgamento no Evangelho de Jesus que nos escreveu Marcos. Uma judaica, isto é, perante a Suprema Corte dos judeus, que vemos aqui dos versículos 53 ao 65, e um outro julgamento, este formal, perante Pilatos, perante, portanto, as autoridades de Roma, perante o governador romano, está em Marcos 15, dos versículos 1 até o versículo 15. O propósito aqui desta audiência judaica, deste interrogatório, e porque aqui não é um julgamento formal, efetivamente, é reunir evidências a serem utilizadas contra Jesus para obter, portanto, uma sentença de morte perante o governador ali destacado para representar o Império Romano naquela área. E vemos isso claramente nos versículos 1 e 2 do capítulo 15. Temos esse objetivo de fundo. Então, a reunião funcionou aqui como uma espécie de tribunal de inquérito preliminar, para obterem, portanto, estas provas. De acordo com a lei mosaica, a lei permitia, sim, a condenação do acusado, mas era necessário, pelo menos, o depoimento de 2 testemunhas, e o depoimento deveria concordar. 2 testemunhas cujo o testemunho, nesse caso, o depoimento, concordassem. E vemos isso em Números 35,
versículo 30, Deuteronômio 17, versículo 6. Portanto, sem o relatório claro e coerente de duas testemunhas, ninguém podia ser julgado de acordo com a lei mosaica. Então, eles precisavam fazer isto, precisavam formalizar essa denúncia, porque assim a lei o exigia. No entanto, esta audiência, ela era um simulacro de justiça. Desde o princípio, desde o início de tudo isso até o fim, eles não tinham outra finalidade a não ser dar uma aparência de legalidade ao crime já pré-determinado. Eles já tinham colocado no coração o desejo de matar Jesus. Então, eles estavam ali para obter as provas necessárias, o argumento necessário para executar Jesus. As autoridades já haviam decidido, portanto, fazer isto. Vemos no capítulo 14, logo no versículo 1, que este era o objetivo inicial. Eles haviam planeado fazer isso depois da Páscoa, porque não era conveniente e não era permitido sequer na Páscoa, e não era conveniente uma confusão na altura da Páscoa. Isso poderia gerar, por exemplo, uma denúncia de sedição, de revolta, o que iria, na sequência, ter uma repressão militar de Roma, e ninguém queria uma confusão nessa altura. Então, eles queriam depois da Páscoa. Eles haviam planeado fazer isso, então, como está no versículo 2, depois da Páscoa, só que Judas Iscariotes, auxiliando o Sinédrio, ajudou para que isso fosse feito na altura. Na verdade, é a providência de Deus que conduziu tudo isso para a altura, até porque o Senhor Jesus, na verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Portanto, não é o Cordeiro imolado da Páscoa que de fato retira, mas esse Cordeiro é um tipo que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note que os membros do Sinédrio, no capítulo 15, versículo 10, passando aqui, mudando de página, vamos perceber que eles estavam movidos de inveja contra Jesus. E também eles mentiam, eles eram mentirosos. Versículos 55 e 56 do capítulo 14, vemos que eles havia ali falsas testemunhas, muita gente a tentar enganar efetivamente, torcendo as palavras de Jesus, acrescentando um ponto nas palavras de Jesus. O versículo 61 nos mostra que estavam movidos de inveja e também falsidade, engano, efetivamente. E no 65, as agressões físicas que Jesus recebeu, conforme vemos aqui no texto do Evangelho, no versículo 65, vemos a violência deles, eles estavam movidos por isso. E, portanto, os que interrogaram Jesus, eles não estavam procurando a verdade, saber a verdade efetivamente, mas uma evidência contra Jesus para poder puni-lo efetivamente com a morte. Observe que Marcos aqui, ele relata 2 vezes que as testemunhas não conseguiram chegar num acordo. Então vemos no versículo 56, no versículo 59, que havia muitas testemunhas, na verdade, mas elas não chegavam num acordo. Uma falava, depois a outra falava, e contradizia o que a outra falava. Todo mundo estava acusando Jesus, mas as acusações não batiam. Não havia coerência, não havia coesão, havia incongruências, falhas, e era difícil manter uma acusação sem a concordância das testemunhas. Portanto, vemos no versículo 56 e 57 que havia falso testemunho, a quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eles estavam quebrando o mandamento do Senhor. Por outras palavras, então, falsas testemunhas tentam incriminar Jesus perante o Sinédrio, mas as falsas testemunhas fracassam e não conseguem. Observem que as primeiras testemunhas, versículo 56 nos mostra isso, as histórias não concordavam entre si, portanto, o Deuteronômio 17, 6 não era, estava a ser violado, não dava para avançar, porque não eram coerentes. Os outros fizeram diferente, fizeram um testemunho falso baseado numa profecia de Jesus. Eles foram buscar algo que Jesus tinha dito em João 2, versículo 21, quando ele respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei.
O próprio evangelista João, o narrador do Evangelho de João, ele explica o sentido das palavras de Jesus nesta ocasião. Ele, porém, se referia ao santuário ou ao templo do seu corpo. E Jesus não disse, eu destruirei o templo e reconstruirei. Ele falou de que haveria destruição e ele iria reconstruir este templo, o templo do seu corpo. E na sequência vamos falar sobre isso, o significado. Mas eles interpretaram literalmente que Jesus estava a propor a destruição efetiva do templo. Portanto, nós sabemos que o que ele estava a dizer era uma referência de 3 dias depois reconstruirei o templo do seu corpo. Ele estava a falar da sua ressurreição. Portanto, ele estava a destacar aqui a criação de um novo templo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é o seu povo, a igreja cristã, que estava prestes a ser edificada. Edificarei a minha igreja. E ele edificou a sua igreja por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. A igreja é o resultado do evangelho de Jesus, que é a morte redentora dele e sua vitória na ressurreição de entre os mortos. Mas eles queriam, portanto, atribuir aqui uma ameaça, numa espécie de grupo terrorista que iria destruir o templo e que depois ele iria reconstruir o templo à sua maneira. Diante dessas falsas acusações, o Senhor Jesus, de acordo com o texto, ao ser interrogado, ele ficou em silêncio. Ele guardou em silêncio. Note o que diz a Escritura em Isaías 53, 7. Como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele estava a ser injustamente acusado, falsamente acusado, e ele não abriu a sua boca. Caifás estava determinado a condenar Jesus. Então, o que ele vai fazer? E acontece aqui algo extraordinário, sobretudo no Evangelho de Marcos. Jesus, ele vai fazer a pergunta decisiva, ele vai perguntar, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Faz uma pergunta específica, uma pergunta direta, e Jesus responde, versículos 61 e 62. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Portanto, vereis o Filho do Homem glorificado, à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Isso nos lembra de quê? De Daniel capítulo 7. O ancião de dias e o filho celestial, vindo com poder e glória para julgar. Ele estava diante do sumo sacerdote que está a julgá-lo, e ele disse, identificando-se como este Filho do Homem celestial que vai julgar, inclusive o sumo sacerdote. O evangelista Mateus, em Mateus 26, 63, ele destaca que Jesus foi questionado sob juramento, porque o sumo sacerdote diz, eu te conjuro pelo Deus vivo, não se pode jurar a não ser pelo nome de Deus. Então ele vai cumprir o rito da lei. Eu conjuro-te pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele responde, eu sou. Então, se o irmão precisa de uma prova da autoafirmação de Jesus, de que ele é o Filho de Deus, tens aqui uma prova clara, não por terceiros, mas pela boca do próprio Senhor Jesus. A resposta de Caifás foi, aqui, a resposta de Jesus a Caifás, foi a primeira declaração pública da boca do próprio Senhor Jesus, de que ele é o Messias. Meus irmãos, lembrem-se que Jesus não havia reconhecido isso, em muitas ocasiões ele mandava ficar em silêncio e não divulgar para ninguém, mas agora ele, publicamente, pela primeira vez, e é a única vez no Evangelho, que Jesus abertamente proclama que ele é o Messias. Ele reconhece que é o Messias, o Filho de Deus, e que será vindicado como Filho do Homem Celestial no seu retorno, na sua volta. Deste modo, então, Jesus proporciona para o Sinédrio
a prova, a evidência que eles buscavam para a sua morte. É o que acontece aqui. Para o sumo sacerdote, isso foi um golpe de sorte. Olha que coisa! Ele admitir no próprio tribunal que é o Messias e o Filho de Deus, o Filho do homem celestial, associando, portanto, a características divinas. Logo, este homem é digno de morte, porque ele comete blasfêmia. Então ele rasgou as vestes, o sumo sacerdote, como sendo um sinal de que ele cometeu uma blasfêmia. E na sequência, nós verificamos no texto que alguns zombam dele, cobrem o rosto, dá-lhe bofetadas, cospem nele e exige, profetiza quem nós somos. E ele então é esmurrado, ele é maltratado, ele é agredido fisicamente. Embora pareça um desastre, sim ou não? Parece um desastre na vida de Jesus, o plano da redenção estava avançando na direção certa, porque é através de sua morte que ele iria resgatar o seu povo dos seus pecados. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele através de seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. 4 pontos eu vou destacar e vou ser breve. Primeiro deles, a autorrevelação messiânica de Jesus atinge o clímax neste evangelho. Qual é a primeira declaração? Veja comigo o capítulo 1, versículo 1. Na abertura do evangelho, a primeira declaração é: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A expressão Jesus Cristo é uma declaração de fé, porque eu estou dizendo que Jesus é o Cristo. E aqui é o Cristo, o Filho de Deus. Na abertura do evangelho, ele resume, e na sequência, no desenvolvimento desta narrativa, dessa biografia, da história de Jesus, vamos vendo que, muitas das vezes, ele pedia para que ninguém contasse que ele era, portanto, o Messias, para que não divulgasse isso para ninguém, os seus milagres, para que ninguém antecipadamente pudesse promovê-lo a rei, ou até mesmo que o seu sacrifício fosse feito antes do tempo, porque a sua hora não havia chegado, mas agora chegou a hora. E ele publicamente diz isso. Portanto, a verdade foi revelada apenas gradualmente aos personagens do drama aqui da narrativa. Alguns foram recebendo essas informações, mas não publicamente. No batismo, por exemplo, na transfiguração de Jesus, o Pai reconhece: este é o meu filho. Então isso vemos no batismo de Jesus e na transfiguração. Os demônios também reconheciam essa verdade ao longo do seu ministério galileu. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 24, até os demônios sabiam muito bem a sua origem e diziam claramente. E Jesus silencia os demônios e diz aos discípulos e àqueles que eram curados por ele para que não revelassem, portanto, a sua identidade ou seus milagres. Até porque ele poderia ser identificado com Isaías 35, de que na era messiânica esses milagres iriam acontecer. E na confissão de Pedro, mesmo no meio do evangelho, no capítulo 8, Pedro, ao ser questionado, na verdade, os discípulos, que diziam os homens ser o Filho do homem, e Pedro respondeu: tu és o Cristo. A confissão aqui de Pedro, um personagem humano, proclama Jesus como o Messias, em Marcos 8, versículo 29. Mas mesmo aqui, Jesus silencia os discípulos e diz: importa que o Filho do homem padeça e ao terceiro dia ressuscite entre os mortos. Levando o assunto não para o seu reinado agora, no sentido de sua presença aqui na terra e o seu domínio e a plenitude do seu domínio neste mundo agora, mas a uma obra de salvação como servo sofredor que veio para resgatar o seu povo. Então Jesus muda este foco para o discipulado, para segui-lo no caminho da cruz. Isto gerou uma confusão e uma tristeza nos discípulos, que estavam à espera de iniciar agora um reinado, sendo eles os primeiros ministros. Jesus é o rei e eu serei o primeiro ministro, os ministros
Então vai ter alguém que vai governar com ele e o outro vai reger um outro território, pensando eles, como as 12 tribos, não é? Seremos os líderes, os ministros do governo do Messias. Contudo, não. Era o momento dele oferecer sua vida para salvar. Depois ele virá para julgar e para estabelecer o seu reino. Na entrada de Jesus em Jerusalém também, nós vemos que o segredo messiânico começa a ser totalmente revelado. A entrada de Jesus em Jerusalém, e hoje é o dia em que nas igrejas, de modo geral, que seguem um calendário litúrgico, a ênfase é o domingo de Ramos, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Vemos que a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, a limpeza do templo, a purificação do templo feita por ele, porque o Messias veio para purificar também o culto, a parábola dos arrendatários, os lavradores maus, como nós conhecemos, tem implicações messiânicas, acelerando, portanto, o processo de revelação da sua identidade. Mas agora, aqui, nesse julgamento perante Caifás, Jesus claramente, de um modo decisivo, reconhece que, de fato, ele é o Messias e Filho de Deus. Portanto, naquela parábola dos lavradores maus, vemos que se desenrola, do capítulo 12, versículos 1 ao 12, o filho do proprietário, ele é destruído pelos zeladores perversos, que se achavam os donos da vinha de Deus, que haviam se apropriado da vinha de Deus, os donos ali da religião em Jerusalém. No entanto, a rejeição da pedra angular, que é Jesus, não é um desastre, porque o texto diz no versículo 11, capítulo 12 de Marcos, versículo 11, o Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. O que parece um desastre é, na verdade, o modo pelo qual Deus vai nos salvar. O modo gracioso e extraordinário que ele toma o nosso lugar. É punido em nosso lugar, em nosso favor. O propósito messiânico aqui de Jesus não é conquistar os romanos, mas sofrer e morrer como resgate pelos pecadores. Portanto, aqui nós temos este clímax da autorrevelação messiânica de Jesus, e este clímax vai ser mais intenso ainda na cruz, no capítulo 15, versículo 39, quando nós ouviremos o mesmo testemunho na boca de um pagão, o centurião. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, vemos essa revelação, progressivamente, gradualmente, vamos percebendo que aquela declaração inicial, ela é confirmada ao longo de toda a narrativa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O outro ponto tem a ver com as falsas testemunhas que disseram muitas verdades. É irônico o que acontece aqui, porque há verdade nas acusações falsas. Porque embora a acusação de que Jesus ameaçou aqui destruir o templo seja uma distorção de suas palavras, na verdade o templo de Jerusalém logo seria de fato substituído 3 dias após a sua morte pelo templo do seu corpo, pela comunidade de fé que se levantará literalmente em fidelidade a ele, pela obra dele, pela obra do evangelho. Então as palavras do sumo sacerdote também são irônicas, porque ele vai dizer blasfêmia e rasga suas vestes. Só que se Jesus é, e de fato ele é, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, então quem está a cometer blasfêmia não é Jesus em dizer a verdade, é ele em negá-la e ainda afrontar o próprio Filho de Deus. Portanto, aqui é uma inversão, muito claramente. Um dia o Filho do Homem vai julgar aquele sumo sacerdote, vai julgar o sinédrio e vai julgar todo mundo. Diz a Escritura, claramente vemos isso em Filipenses 2, versículos 10 até o versículo 11, todos verão o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus em julgamento, e todo joelho se dobrará, diz a Escritura, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso significa que há pessoas que não são crentes, há pessoas que não querem saber de Jesus, que ignoram Jesus. Então, sobre elas, Jesus não é Senhor. Será que é verdade?
Será que Jesus é meu Senhor porque eu aceitei Jesus? Quem não aceitou Jesus conseguiu destroná-lo, conseguiu tirar dele o seu senhorio. O irmão aceita Jesus? Ah, eu aceito. Como seu Senhor, aceito. Muito bem. Então, ele é Senhor. E você aceita? Eu não aceito. Ah, então ele não é Senhor. Será que é assim? Ele é o Senhor sobre todos. Quer reconheçam, quer não reconheçam. Qual é a diferença? Que os que reconhecem agora são perdoados, os que submetem ao seu reino agora, ao seu reinado, à autoridade, são salvos e já entram para o seu reino. E os que rejeitam, um dia vão ter que reconhecer e vão ter que confessar, mas não para a salvação, mas porque terão que se curvar diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador das nossas vidas, o juiz que há de julgar o mundo inteiro, Jesus. Note que Jesus era inocente de todas as acusações. O ponto importante da narrativa é mostrar a inocência de Jesus. Ele foi morto na cruz, mas ele não tinha pecado. Ele era inocente. Ele foi vítima de mentiras, de insinuações, de armações, de júri fraudado. Aqueles que eram supostamente os mais sábios. Os irmãos não fazem ideia. Os membros do Sinédrio eram a nata da sociedade judaica. A nata. Ali estavam os mais sábios e os mais santos da religião. Obviamente, no sentido de a aparência, o impacto desse aspecto religioso. Mas estes mesmos sábios aqui perante os homens, aos olhos dos homens aqui na terra, eles mandaram matar Jesus após procedimentos frios, racionais e deliberados. O que a lei pede? Tem que ter 2 testemunhas. Vamos arranjá-las. Vamos arranjá-las. Que mais? Peraí, mas tem que concordar as testemunhas. Não, então vamos resolver isto. Vamos chamá-lo aqui. Mas o Pilatos, nós não podemos matar, porque o Império Romano domina sobre nós. Pois é verdade, a lei autoriza matar por blasfêmia, mas nós não podemos porque o Império Romano não deixa. Então, como é que a gente faz? Nós vamos apresentar uma proposta lá para o Pilatos, vamos organizar tudo, vamos fazer assim, assado, tudo calculado, tudo friamente, com muita sabedoria, porém cheio de mentiras, injustiças e maldade. Então, o discurso do sumo sacerdote, lá no texto de João capítulo 11, versículo 50, mostra a motivação deles. Eles estavam a tentar, então, aqui, remover. Qual era a motivação desse grupo, do Sinédrio? Remover a ameaça de confusão para os judeus. Por quê? O medo era uma repressão do Império Romano. Se este homem for reconhecido como Messias, e se as massas se unirem em torno dele, nós vamos ser atacados pelo Império Romano, todos nós vamos perder nossos empregos. É tão bom estar aqui no Sinédrio, sabe? São os benefícios daqui do Sinédrio, a autoridade que eu tenho. A moral, já pensou? Perder uma moral dessa. Nós somos os 71, e o sumo sacerdote, Caifás, e aí o mais velho, o Anás, vamos conversar aqui para resolver essa situação, porque Jesus ficou aqui passando na mão de um para o outro, para lá e para cá. Quer dizer, havia uma preocupação, o medo deles era perder o poder, efetivamente. Portanto, este é um problema grave. Eles tinham medo de perder a sua segurança, sua paz, sobretudo o poder que eles detinham. Então, Jesus foi morto por líderes religiosos egoístas que controlavam o templo e pretendiam preservar o seu poder. E aqui aprendemos uma lição. O poder não corrompe. Não seja enganado, irmão. O poder não corrompe. O medo de perder o poder corrompe. O poder não corrompe. Revela os corruptos. Dá poder à pessoa corrupta e logo vai ver se é corrupto ou não. Mas o medo de perder o poder, aí muita coisa acontece. E os líderes judeus temiam que os romanos poderiam fazer, portanto, com eles, mas eles não temiam o que Deus poderia fazer com eles.
E eles um dia vão ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Estavam cheios de inveja pelo sucesso de um verdadeiro líder, o Senhor Jesus. Estavam inseridos numa instituição próspera, poderosa, e as instituições saibam que elas podem esquecer o seu propósito original e se preocupar apenas com a autopreservação. Eles estavam neste nível. Chegou este momento. Até mesmo, meus irmãos, as instituições que são dedicadas a Deus, elas podem ser tomadas pelo mal e tentar frustrar a vontade de Deus, ao invés de servir como um agente da vontade de Deus. Eles deveriam proteger o Messias e promovê-lo, mas eram os primeiros a tentar matar e silenciar Jesus. Por fim, o cerne do Evangelho está exposto aqui. O que é o cerne do Evangelho? A substituição. Deus em Cristo tomou o lugar de condenação. E nós recebemos o dom gratuito da salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Meus irmãos, a nossa salvação não depende do nosso desempenho, do nosso pequeno desempenho, mas da fidelidade de Jesus no caminho da cruz. Ele viveu de modo digno de Deus e morreu como um malfeitor no nosso lugar. Essa expressão de Jesus, eu sou de Jesus, ele diz, és o Messias, filho de Deus? Ele respondeu, eu sou. E essa expressão, eu sou, evoca um Deus que está no banco dos réus, que ao submeter ao nosso julgamento, nos julga. O nosso juízo final aconteceu na cruz. Quem está em Cristo, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não será condenado. Quem nele crê não será condenado. E quem não crê já está condenado. Então quem creu em Jesus teve o seu juízo final lá na cruz de Jesus. E no dia do juízo final vai receber publicamente a absolvição, declaração de que é justo aos olhos de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não entregou por nós, ele redime até mesmo aqueles que o negam, como Pedro. Ele edifica a sua igreja, um templo não feito por mãos, cujo poder se aperfeiçoa na fraqueza e cuja vindicação final é tão certa quanto o cumprimento passado da sua palavra. Assim como ele já realizou a salvação, ele vai estabelecer o seu reino. Irmão, parece que nunca chega esse dia. Também pudera, o irmão vive tão pouco. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. E nós não temos nenhum membro aqui na igreja com 100 anos. Míseros 100 anos. O irmão acha que 100 anos é muito, é? Jesus oferece vida. E vida com abundância. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos e não tem a ver com o medo de morrer. Como Ezequias aqui na escola dominical, vimos aqui o medo de morrer. Tem a ver com o ódio ao pecado. O pecado trouxe isso, a morte. Eu odeio a morte. Eu detesto a morte. A morte, no sentido do que ela causa, é uma coisa terrível. E Jesus chorou diante da morte, porque é os efeitos da queda. Mas a morte de um crente já não é mais morte, porque você tem a garantia da vida. Mas ainda existe esse problema. E o último inimigo a ser vencido é a... Mas Jesus matou a morte. Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte através da sua ressurreição e nos oferece vida passageira. Vida eterna. O plano original de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem aonde? No paraíso. Esse é o plano de Deus para nós. Um paraíso. Um lugar maravilhoso, de delícias eternas. Mas o diabo quer tirar-nos de onde? Da presença de Deus, quer destruir a nossa vida. Ouça a palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. Nele há vida, nele há esperança. O capítulo termina, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas nos versículos 27 ao 31, vemos que, porque lendo o texto, o Pedro aparece aqui caminhando para o pátio do sumo sacerdote.
já antecipando o que vai acontecer depois, que é a sua negação. Ele vai negar Jesus. Então o capítulo termina, versículos 66 ao 72, com Pedro a negar Jesus, jurando, praguejando que não conhece Jesus. Mais tarde, este homem, Pedro, é restaurado no seu relacionamento com Jesus, é confirmado na sua vocação de pastor. Vemos isso em João 21, versículos 15 ao 19. Ele foi restaurado e foi confirmado como sendo um pastor. Tu me amas, pastoreia os meus cordeirinhos. Tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Ele é confirmado. E aqui vemos então a misericórdia de Jesus. Um homem que negou Jesus. E vemos aqui, portanto, que neste ato de misericórdia de Jesus para com Pedro, vemos aqui um encorajamento para todos nós. Para todos os outros seguidores de Jesus. Porque embora possam tropeçar, negar, pecar, Jesus concede o dom do arrependimento, restaura, firma, aperfeiçoa a nossa vida, como está em 1 de Pedro 5, versículo 10. Quando nós compreendemos a graça de Deus, nós somos movidos a amar e a honrar o nosso Senhor. Portanto, a graça de Deus nos compele à santidade. Literalmente, a graça de Deus é transformadora, ela nos transforma. O que é a graça de Deus para algumas pessoas? É uma licença para viver em pecado. Você vê o indivíduo deliberadamente, intencionalmente, no pecado, sem arrependimento. E então exortamos, mas irmão, biblicamente isso não é saudável. Isso é pecado até, isso é uma desobediência a Deus. Ah, mas nosso Deus é um Deus cheio de graça. Não sei se ele quer dizer que é engraçado, mas como assim cheio de graça? Pois é a graça de Deus. Mas você está em rebeldia contra Ele, em desobediência deliberada contra Ele. Ele de fato perdoa o pecador, Ele é bom, Ele é gracioso. Mas a graça de Deus é poder para a transformação da nossa vida. A graça não é uma licença para vivermos contra Ele, é poder para vencer o pecado. E se você não está vencendo, e está derrotado o tempo todo, e está em rebeldia contra Ele, a graça dele não está se manifestando na sua vida. Peça socorro a Ele. Porque a graça transforma, a graça muda a nossa vida. Então volte para Jesus, venha a Ele arrependido e creia nele, confia na sua obra salvadora, e a graça dele será manifestada, oferecendo arrependimento verdadeiro, mudança de vida e fé. Portanto, se ainda você não fez isso, está ouvindo essa palavra, Jesus já pagou o preço, já pagou a nossa dívida. Se arrependa e creia na obra dele. Ele é bom. Ele é amoroso. Nenhum de nós aqui é. Eu que vos falo não sou. Eu sou salvo igualmente pela graça dele. Ninguém fala na perpendicular, né, de cima para baixo. Nós todos estamos encerrados debaixo da desobediência. E um justo só, Jesus, pagou pelos nossos pecados. E se nos arrependermos dos nossos pecados, como crentes em Jesus, somos salvos e temos a garantia da vida eterna. Amém?